Fabiola, tudo bom, Fabiola? Toda vez que eu tomo ou como derivados de leite, fico cheia de gases. Será que é alergia ou intolerância à lactose? A gente já começa a dizer o seguinte, não existe alergia à lactose, tá? Nem a frutose, nem a sacarose, nem a qualquer tipo de açúcar, não existe. Você pode até ter reações a polissacarídeos, mas não a açúcares simples, como no caso a lactose, a frutose e a sacarose. Então, o que a lactose causa é intolerância, que é uma coisa completamente de alergia, diferente de alergia, completamente. A intolerância é a incapacidade que seu organismo tem de digerir esse açúcar, a lactose. Ou seja, ele não produz adequadamente uma enzima chamada lactase, ok? E essa lactase, por sua vez, não digere adequadamente a lactose e, consequentemente, essa lactose não é absorvida, fica no intestino, fica na luz intestinal e ela serve, então, de alimento para as bactérias intestinais, então começa a haver um processo de fermentação. Quando você toma cerveja e você vê aquelas bolinhas da cerveja subindo, aquilo ali é um processo de fermentação causado pelo lúpulo. O lúpulo é um fungo, é um mofo, né? Que inclusive eu nem recomendo quem é alérgico tomar bebida fermentada, nem destilada, né? Nenhum tipo de bebida, mas muito menos a fermentada. Porque a fermentada você tem um componente, o componente do mofo, do fungo, que pode vir a desencadear um processo alérgico em pessoas sensíveis ao fungo. Fungos em geral, né? E também a gente tem o próprio álcool que tem uma ação direta na medula óssea, diminuindo a produção dos elementos figurados do sangue, inclusive dos elementos imunitários. Então a gente não recomenda quem é alérgico a beber nem bebida destilada, nem fermentada, mas em específico a fermentada, que a fermentada tem esse componente do fungo. Então a mesma coisa acontece com o seu intestino, né? Você quando faz uso do leite, da lactose, sem produzir a lactase, sem absorver essa lactose, você está dando alimento para as bactérias intestinais e para os fungos intestinais começarem um processo de fermentação, né? As bactérias anaeróbias, aquelas bactérias que não usam oxigênio para sobreviver, elas usam justamente a glicose, elas usam os açúcares e através de um processo de anaerobiose, entendeu? Anaerobiose, elas justamente começam a produzir gases e álcool também, né? Então, daí o processo da anaerobiose. Então, o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado para não confundir alergia alimentar de intolerância à lactose, sabendo que lactose não causa alergia. O que causa alergia no leite são as proteínas do leite. Aí a gente tem, eu vou explicar um pouquinho, porque esse assunto é interessante. A gente tem a alfa-lactoalbumina, nós temos a beta-lactoglobulina e nós temos a caseína. São as três proteínas lácteas, né? Sendo que a pior de todas é a caseína. Por quê? Porque o paciente que é alérgico a alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, pode ser que ele não desenvolva alergia quando o leite ele é processado, é chamado baked food, né? Baked food, que é um termo científico utilizado amplamente. Quando o leite ele é processado, ele é esquentado, ele é utilizado em bolos, ele é utilizado em vários outros tipos de alimentos, onde ele é altamente cozido, consequentemente, você acaba tendo uma desnaturação da proteína, dessas alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, ou uma desconformação estrutural da proteína, ou seja, ela não se torna mais alergênica. Se existe uma desconformação dos chamados epítopos antigênicos, que são as porções da proteína que se ligam ao sistema imunológico, então elas acabam não desenvolvendo um processo de hiperreação no paciente que é alérgico a esses dois tipos específicos da proteína, dessas proteínas. Agora, em relação à caseína, o problema é quando o paciente é alérgico, caseína positivo. Por isso que quando a gente tenta fazer um diagnóstico do leite hoje, a gente sempre pede um específico para caseína, porque se for caseína positivo, existe uma chance muito grande do paciente ter uma gravidade enorme, porque mesmo ele cozinhando o leite, mesmo ele processando o leite fortemente, submetendo a altas temperaturas, a caseína é termoestável, ou seja, ela não se modifica e ela mantém as suas características alergênicas. E vocês sabem que a alergia verdadeira alimentar é algo grave.
não é algo simples. A alergia verdadeira alimentar, não a sensibilização a alimentos, que é uma coisa. A sensibilização a alimentos é uma coisa completamente diferente da alergia alimentar, né? Eu vou explicar um pouquinho depois. Então, a alergia alimentar verdadeira, ela pode matar, tá? Ou seja, quando o paciente tem sintomas gastrointestinais, quando o paciente, ou seja, com muita diarreia, náusea, vômitos, quando o paciente ele tem sintomas dermatológicos, onde ele começa a apresentar lesões em alto relevo, tipo urticária pelo corpo, podendo até desenvolver uma urticária gigante no corpo inteiro. Quando o paciente tem sintomas respiratórios, ele começa realmente a sentir muita tosse, que evolui para falta de ar, podendo até fazer o chamado edema de glote, com diminuição da passagem de ar. Quando ele tem também sintomas cardiovasculares, como a diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, aí, ou seja, ele está entrando francamente num processo chamado anafilaxia ou choque anafilático, né? E esse processo chamado anafilaxia ou choque anafilático, ele pode levar o paciente à morte. Ou seja, a alergia alimentar é algo grave. A alergia alimentar, inclusive, quem tem verdadeiramente, qual é o nosso protocolo, que nós seguimos protocolos internacionais, não é o protocolo do Brasil sem alergia, são protocolos internacionais que nós adotamos, né? É justamente dar ou orientar o paciente a de qualquer maneira comprar a caneta de autoaplicação chamada EpiPen, tá? Então essa é a nossa orientação. Muito importante isso, ok? Porque é aquela caneta de adrenalina que vai salvar a vida do paciente. Inclusive hoje você não tem mais só a caneta não é vendida somente num dispositivo, né? Ela é vendida em dois, porque se não melhorar no primeiro dispositivo, na primeira aplicação do EpiPen, você tem o outro para fazer 5 a 10 minutos após. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Então, alergia alimentar mata, alergia alimentar é coisa séria, alergia alimentar tem que ser visto com muita responsabilidade. Agora, existe um outro problema também, existe uma histeria coletiva relativo a alimentos. Todo mundo agora é alérgico a alimento. Primeiro porque foi desenvolvido um teste chamado teste de IgG contra alimentos, e eu vi até médicos de Harvard, isso eu presenciei, um colega, enquanto eu estive passando por um período na Universidade do Texas, acompanhando os médicos lá, estavam trabalhando com alergia hormonal, e tinha um médico de Harvard, recém-formado inclusive, não vou dizer o nome dele, mas uma pessoa muito legal, gente muito boa. Mas esse médico de Harvard, inclusive, naquela época, acreditava nesse teste de IgG, né? Isso foi amplamente difundido na comunidade médica, e hoje a gente sabe que esse teste para a dosagem do anticorpo da classe IgG contra alimentos, ele realmente não nos mostra um resultado fidedigno, entendeu? Por quê? Porque o anticorpo da classe IgG, ele é toda hora produzido pelo organismo quando há algum tipo de aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, quando o intestino da gente ele fica permeável a coisas que não deveria ficar permeável, quando a gente toma algum antibiótico, toma algum anti-inflamatório, quando a gente pega alguma infecção, quando a gente pega uma gastroenterite, come alguma coisa estragada, alguma coisa, então você acaba tendo um desequilíbrio da flora intestinal e também um desequilíbrio da integridade estrutural do intestino. Então esse desequilíbrio, tanto da flora intestinal quanto da integridade estrutural do intestino, faz com que aquelas moléculas alimentares que não eram para passar, elas passem, chamadas macromoléculas, e consequentemente essas macromoléculas então induzem uma resposta imunológica, fazendo com que haja a produção do anticorpo. Mas logo que o intestino ele recupera, então essa permeabilidade intestinal melhora, e aquela positividade do anticorpo para o alimento, ele não necessariamente indica manifestação clínica. Então, de vez em quando a gente pega alguns pacientes com uns exames malucos, né? Mostrando assim um monte de IgG positivo para leite, para OPA, não sei o quê. O que eu como? Eu falei, pode comer tudo. Não tem contraindicação. A contraindicação é se você come o alimento e você passa mal. Se você come o alimento e você passa mal, aí tudo bem. Você tem os sintomas clássicos de alergia alimentar, tudo bem, você deve evitar. Até mesmo o paciente que me vem com uma IgE específica, que aí sim é um exame bastante específico, um exame realmente bastante fidedigno, tem uma alta especificidade, uma média sensibilidade, ou seja, pode ser que dê um falso negativo, mas quando dá positivo é porque é positivo mesmo.
Então, às vezes me vê um paciente assim com uma EGE específica para leite, né? E não tomo mais leite, doutor, porque o médico pediu aqui a EGE específica, né? EGE para leite, eu não tomo mais. Mas tudo bem, mas você sente alguma coisa quando você toma leite? Não, não sinto nada, mas eu pedi um check-up e me veio esse resultado, então eu já estou fazendo uma prevenção para não desenvolver alergia a leite. Eu, não, mas não é assim. Porque, inclusive, você pode até piorar da situação, né? Você pode até deixar de consumir um alimento que é benéfico para a sua saúde, que tem cálcio, tem proteínas, tem vitaminas, tem minerais, tem vários tipos de nutrientes, não só isso. A partir do momento que você é sensível ao alimento e você retira aquele alimento totalmente, aí sim que essa sensibilidade pode virar um processo alérgico. Ou seja, a sensibilidade, o resultado positivo mostrando que você tem sensibilidade ao alimento, não necessariamente indica que você deve substituir, retirar o alimento totalmente, porque muitas das vezes aquele consumo contínuo e crônico do alimento é ele que está fazendo com que você não desenvolva o processo alérgico. Porque existe um fenômeno chamado anergia. Ou seja, quando a gente expõe o paciente ao alimento, aquelas proteínas elas conseguem, de alguma forma, neutralizar a reação imunológica de hipersensibilidade. É um fenômeno chamado anergia, entendeu? Então é importante a gente deixar isso bem claro, porque, Fabíola, não é só você que vai assistir esse vídeo, muita gente vai assistir esse vídeo. Primeiro, que lactose não causa alergia. Segundo, teste de IgG para alimentos não indica também que o paciente tem alergia, indica que ele produziu anticorpos da classe IgG, que é uma coisa normal que todo mundo produz, tá? Não necessariamente indica nada. Terceiro, mesmo se você vier com um teste positivo IgE para um determinado alimento, você só deve suspender aquele alimento se você tiver sintomas ao consumir o alimento. Se você não tiver sintomas ao consumir o alimento, você não deve suspender o alimento. Ok? Agora, em contrapartida, se você tiver sintomas, aí realmente você tem que procurar imediatamente um especialista, porque alergia alimentar é grave, alergia alimentar mata, alergia alimentar não é brincadeira. E quem realmente tem sintomas tem que portar, na minha opinião, uma caneta autoinjetável de EpiPen, adrenalina, autoinjetável. Tá bom, Fabíola? Obrigado, Fabíola. Muito obrigado pela sua pergunta.